Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Faria e hoje, com a ajuda de Natan Garcês, nós vamos apresentar sobre conservação e biodiversidade local. Algo tão falado e discutido nas escolas, porém na prática não é muito utilizado. Inicialmente, a gente vai discutir o que é um bioma, porque eles que são desmatados e destruídos pela ação humana, pela ação antrópica. Eles são grandes áreas ecológicas com características parecidas, uniformes, ou seja, uma árvore encontrada na região sul, como na Mata Atlântica, é diferente de uma árvore encontrada na Caatinga. São influenciados por questões como o clima, o solo, o relevo e a umidade. Ou seja, em clima, o solo e o relevo da região do Pampa é diferente do clima da região da floresta amazônica, pois lá existe mais calor, maior umidade, o solo próprio dessa área, ou seja, características que diferenciam um bioma de outro bioma, por ter suas diferenças e assim tornando biomas diferentes. Os indivíduos são adaptados ao meio em que vivem, ou seja, o indivíduo com um bico muito grande ou patas próprias para caminhar em um ambiente com solo específico, ou penas para resistência de calor ou frio próprias, como os pinguins, caracterizam tipos de adaptações diferentes de cada animal para sua sobrevivência. No mundo existem dezenas de biomas. Então existe um bioma mais frio, existe biomas mais quentes, biomas mais desérticos. Então determina diferentes biomas para cada local e para cada geografia. No Brasil, a gente vai ter 6 biomas. Vai ter a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, o Pampa, mas hoje nós vamos falar especificamente de 2, o Cerrado e a Mata Atlântica. Por que os dois? Porque nós vivemos na região de Botucatu ou de São Manuel. A gente vive numa zona de transição. É uma zona onde vai ter animais e plantas tanto típicos da região do Cerrado, tanto típicos da região da Mata Atlântica. Então, uma zona de transição. Olá, pessoal. Então, falando sobre o bioma Mata Atlântica e um pouco das suas características, é um bioma de grande importância, abrange grande biodiversidade. Dentre elas, a gente pode citar o quê? A sua flora. A presença aqui, na sua flora, a presença de aves de grande e médio porte, formando uma floresta fechada e densa, dando aquela característica de bastante umidade a esse bioma. E falando um pouco mais sobre esses vegetais ainda da flora, soma com mais de 20 mil espécies, e que dá cerca de 35% das espécies existentes em todo o território nacional. Então, é um bioma que abrange grande biodiversidade de flora. Mas também não só de flora, lidera também com os animais, tendo aí mais de 2 mil espécies. Dentre elas, a gente pode encontrar mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixe. E é interessante que a gente pode destacar que abriga aí mais ou menos mais de 992 espécies de aves. Então, grande parte assim do bioma é composto por animais como as aves. Mas também o que é importante é que é um bioma que corresponde a um domínio de 8 bacias, sendo que 7 delas pertencem às 9 grandes bacias hidrográficas brasileiras. E neles estão presentes mananciais que abastecem 70% da população brasileira. Então, é uma coisa que a gente tem que preservar, porque abastece grande parte da população brasileira, depende dessas mananciais para retirada de água, que é uma coisa essencial para a nossa vida. A gente pode encontrar aí nessas bacias existentes na Mata Atlântica, como Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, São Francisco,
Atlântico Sudeste, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste e Paraíba. E interessante também que a gente pode, como uma curiosidade aí, é que a Mata Atlântica recebe esse nome porque ela encontra mais próximo ao Oceano Atlântico. E esse Oceano Atlântico dá aquela característica de grandes correntes de umidade, de massa aí para esse bioma. Falando um pouco sobre a distribuição desse bioma, é importante porque vamos lembrar lá em 1500 aproximadamente, quando o Brasil foi explorado, era um bioma que estava em grande parte no território nacional brasileiro e ocupava mais de 130 mil hectares, que dava aproximadamente 38% do território nacional. Porém, com essa extração aí, extração da madeira, essa desmatação, essas queimadas, atualmente encontra aí 20 mil hectares apenas, que dá entre 6 a 8% da sua extensão original. Mas é importante que ele é distribuído em Brasil, Paraguai e Argentina. E falando aqui do Brasil, ele é distribuído entre 17 estados brasileiros. A gente pode citar aí como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, e por aí vai. Tem Paraná, mais perto aqui da nossa região, aqui de Botucatu, dentre outros aí. Olhando no mapa aí dá para ver que ele abrange grande parte do território nacional. Falando um pouco sobre o estado de São Paulo, aqui a gente encontra esse bioma, como acho que o Marcos mencionou, ele está em grande transição entre o Cerrado e Mata Atlântica. Então é possível a gente encontrar tanto espécies presentes no Cerrado quanto na Mata Atlântica. Então, falando sobre a flora, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar espécies arboríficas, como palmeira, bromélias, begônia, orquídeas, cipó e briófitas, aí de grande quantidade. Mas também a gente pode encontrar árvores de grande porte, como pau-brasil, que foi grande explorado aí em 1500 com a chegada dos portugueses, e é uma espécie que se encontra aí em risco de extinção. Mas a gente pode encontrar também o jacarandá, grande também espécie usada aí na extração da madeira, o peroba, jequitibá rosa e o cetro. Falando sobre a fauna, então, eu já falei lá que abrange grande biodiversidade de animais, mas eu coloquei aqui uns principais, e eu dei em foco, é o que? Esses animais estão sendo ameaçados de extinção. A gente pode encontrar, então, o micro-leão dourado, arara azul, o tamanduá bandeira, que é uma espécie aí ameaçada em extinção, o tatu canastra, a anta, a onça pintada, jacatirica e a capivara. E falando um pouco sobre os impactos ambientais aí dessa grande bioma, é o que? É a fragmentação das áreas devido à extração da madeira. Lembrando que o Brasil lá, desde 1500, tem sido essa grande destruição da vegetação local, que forma o quê? Essa grande fragmentação das áreas. Essas áreas têm perdido tanto a fauna e flora, e a gente pode falar de grandes consequências, que é a extinção dessas espécies, elas perdem a sua origem local e tem que remanejar para outras áreas. Isso é importante, que essa fragmentação aí dessas áreas tem feito que os animais sejam deslocados para as grandes áreas urbanas. Então, a gente acaba encontrando aí, às vezes, aquelas notícias que uma onça é encontrada aí na região, que tem que ser chamado os bombeiros para a retirada dessa onça. Isso aí é consequência da grande ação antrópica humana.
A gente pode falar como grandes vilões aí dessa extração, dessa fragmentação aí das grandes áreas, é a industrialização e a poluição. A poluição aí, a gente pode falar desde poluição de ar, de água, de solo, que tem feito o quê? A contaminação aí desses recursos naturais, que gera um esgotamento desses recursos, e que ocorre o quê? A perda da biodiversidade. E também, o que pode ocorrer é a diminuição na oferta de pescado pelas populações ribeirinhas. Lembrando que aqui a gente, falei das bacias hidrográficas, mas a gente é banhado aqui pelos Rio Pardo, Rio Parapanema e Rio Tietê. E falando do Rio Parapanema, é que abastece a região de Botucatu. Então, a gente esgotando esses recursos naturais, futuramente, quem sabe a gente não pode sofrer sérias consequências disso. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem que é a grande emissão de CO2 aí das fábricas. Mas também uma coisa que essas fábricas têm feito é os dejetos dela têm sido jogado aí no solo, que ocorre o quê? A contaminação das nascentes e a contaminação dos lençóis freáticos, gerando grande impacto ambiental. Mas também, uma coisa que não é muito falado é o comércio ilegal de plantas e animais.